Falar agora de carro velho, meu amigo. Vamos falar de PVA, de graça para carro velho. Em São Paulo e em alguns outros estados isso já acontece. Agora a proposta é que isso passe a valer em todo o Brasil para evitar a chamada guerra fiscal. O Senado aprovou a PEC e agora a proposta segue para a Câmara. Não paga IPVA, mas aí fica circulando por aí, usando rodovias, estradas, ruas, de quem paga o imposto. Esta é a questão que eu quero saber de vocês. Carros com mais de 20, 30 anos devem ser isentos do IPVA, porque às vezes é o único meio que um cidadão mais pobre tem de acessar um veículo automotor. Por outro lado, há quem diga que isso seja injusto com aqueles que pagam o IPVA, que estão sustentando ali o dinheiro que faz o recapeamento, que tampa o buraco, que paga o guarda de trânsito. Como é que vocês veem essa questão? Oba, eu acho justíssimo. Tudo que falar em redução de imposto, para mim, tem que passar e tem que começar a valer. Eu só sou contra essa questão de amenizar a guerra fiscal, porque a guerra fiscal é justamente também uma das coisas que causa redução de imposto. Porque os estados, por exemplo, quando começam a oferecer melhores vantagens para a instalação de empresas ou para qualquer outra condição que seja, está na ponta do prego reduzindo imposto. Em relação ao IPVA, se baixar para 20 tem que aprovar, para 10 tem que aprovar. E tem uma coisa que o pessoal acredita que não é uma verdade, que a renda, a arrecadação do IPVA é utilizada só para questões de trânsito, recapeamento, o guarda de trânsito, mas não é, essa receita não é vinculada. O dinheiro de arrecadação do IPVA se junta aí com todo o restante da arrecadação para as diversas finalidades. Só minutos, são 11 horas e 55 minutos. Quem está na rádio, a gente se despede amanhã, às 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui no Morning Show, para concluir. Então, tudo que falar aí de reduzir imposto, tô dentro. Concordo e assino embaixo. Vamos lá. Eu vou concordar no objetivo e discordar do Diego na análise da situação. Primeiro, se fosse para diminuir imposto, eu, como um grande liberal, é óbvio que concordaria. Só que para diminuir imposto, você precisa diminuir gasto. Então, o caminho correto para diminuir a conta que cai sobre o brasileiro é diminuir o gasto público. Quando você mantém o gasto público igual e diminui um imposto, o que vai acontecer? Essa arrecadação vai ter que ser compensada pelo restante da sociedade. Então, isso acaba sendo injusto, porque se a gente pensa no pobre que consegue ter um carro, mas tem um pobre que não consegue ter o carro, que tem o ônibus. Então, se você está liberando a conta do pobre que tem carro, você está fazendo o pobre que usa o ônibus e não tem carro pagar mais por conta dele. Então, isso é um problema. Outro aspecto, guerra fiscal. Quando a gente tem o sistema tributário causando distorções que fazem com que as decisões econômicas sejam tomadas não com base no critério de produtividade econômica, mas com base no que o governo está definindo de imposto, você reduz a eficiência da economia. PP tem um minutinho, é isso? Um minuto para o Felipe Monteiro. Primeiro que assim, o IPVA ele é calculado de acordo com o valor do carro, né? 4% aqui no estado de São Paulo. E aí você vê, por exemplo, que tem uma certa carro com valor mais baixo, paga menos IPVA. Então tem uma certa justiça tributária já no fato do carro ser mais barato por ter mais tempo de uso do que o carro novo, né? Então eu sou contra essa medida de isentar carro com mais de 20 anos. O que se falava antigamente que o custo para cobrar esses carros era muito baixo e não valia a pena mobilizar toda a máquina pública. Em relação à guerra fiscal, que o Diego colocou aqui, sendo bem curto, falou besteira o Diego mais uma vez, né? Porque a guerra fiscal faz o sistema tributário deixar de ser neutro. E a neutralidade do sistema tributário é que faz o sistema tributário ser justo e legal. Mais uma vez o PP puxa um debate nos 15 segundos finais. Por isso que ele não pode acabar, Nelson. É para acabar, não, derrubar o apresentador. Tem quanto tempo aí, Caicão? 40 segundos. Vocês conseguem aí? Me dando 10 segundos para terminar o programa? E aí? Então vai, PP. Você quer se ninguém for falar, eu vou encerrar o programa. E aí? A neutralidade fiscal é um ponto importante porque a decisão de consumo precisa ser do mercado, precisa ser das pessoas. Quando o governo se intromete nisso, fazendo manipulação de alíquota para um mercado ou para outro, isso é intervencionismo. É o governo mudando a decisão que as pessoas tomariam. Mas eu repito, na prática, o que nós temos com isso, mano, são melhores condições em determinados locais, o que implica em redução da tributação. Artificial, não é do... Meus amigos, não dá tempo de mais nada.